Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Muita alegria poder conhecer mais um rebanho do Senhor. Quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Não pôde estar aqui com os irmãos, ela é cantora, porque está lá na nossa igreja, que ela faz parte da equipe de louvor e tem um ensaio lá. Aí não pôde estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Márcio Nilma, a pastora, pela confiança de ceder a tribuna da sua igreja para estarmos aqui. Agradecer ao nosso querido evangelista Isaías e ao irmão pelo convite. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Vamos para o nosso tema hoje aqui, irmãos. Vai ser sobre ansiedade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25 adiante. E a irmã vai colocar ali para mim, Filipenses capítulo 4, nós iremos ler apenas o verso 6 e 7. Se não puder ficar em pé, em referência à palavra de Deus. Eu vou ler só esses dois versos, vocês deixam a Bíblia de vocês aberta aí, em Mateus, capítulo 6, verso 25. Eu vou ler só o texto aqui para a minha mensagem. E nós vamos acompanhar aí nesse texto aí. Mas lá só para os irmãos acompanhar lá em cima. Isso. Não, vocês só colocam aí para mim Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. E os irmãos ficam lá em Mateus. Então vamos trabalhar em cima desse texto aí. E aqui é para vocês poderem acompanhar. Paulo escreveu dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos? Glória a Deus. E nós iremos trabalhar aqui, irmão, nesse texto que eu pedi para você abrir aí, em Mateus capítulo 6, versos 25 adiante. Então nós vamos falar aqui sobre esse tema, ansiedade. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, século 21, e onde nós temos observado que as pessoas têm se tornado bastante ansiosas, preocupadas, aflitas, angustiadas. O que vai ser de mim amanhã? O que será do amanhã? Saiu um governo, entrou outro governo. O que será que esse governo tem aí para esses novos 4 anos? E assim a humanidade, ela vive nesse mundo de preocupação, e isso é normal de nós nos preocuparmos. E Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, aos irmãos de Filipenses, já naquela época, porque eles também tinham a mesma preocupação que nós hoje temos, o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir amanhã, como será o nosso dia na semana que vem, no mês que vem. Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas para fazer, e isso vai tomando de conta do coração, da mente do ser humano, e aonde as pessoas vão se envolvendo, e algumas dessas pessoas vão perdendo a esperança e a vontade de viver, e chega ao ponto em que o inimigo aproveita dessa oportunidade, e essas pessoas se lançam nessa ansiedade, e a gente vê aí, muitos noticiários de pessoas, que tiraram suas vidas, que sofrendo por alguma adversidade que veio contra a sua vida. Então aqui Jesus, conhecendo isso, os discípulos também ficaram preocupados, porque a partir daquele momento, quando Jesus chama eles para seguir ao Senhor, eles se preocupam o que seria da vida deles, porque alguns eram pescadores, outros trabalhavam com outras coisas, e a partir daquele momento eles ficaram
ficaram preocupados, né? O que eles iam de comer, o que eles iam de beber, o que eles iam de vestir, e assim começou aquela ansiedade pela vida. Por isso o tema em Mateus, se nós formos ler, está escrito a ansiosa solitude e solicitude pela vida. E isso não é diferente hoje, irmãos. As pessoas vivem correndo, não param, né? Preocupadas com o dia a dia, preocupadas com o que fazer. E não é errado a gente se preocupar. O que é errado é a gente esquecer que diante dessas adversidades nós temos um Deus que vela pelas nossas vidas e que está diante de nós e que nos dá sabedoria, nos dará entendimento para que nós possamos, né, sobressair quando as dificuldades, a adversidade vier bater na minha, na sua porta. Amém. E aqui a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, ela também serve essa recomendação para as nossas vidas nos dias de hoje. Não é diferente. A igreja vivia uma época lá, e nós estamos vivendo uma outra época, mas isso não quer dizer que esta palavra ela não serve de referência para nossas vidas. Pelo contrário, ela é bastante atual e necessária para os nossos dias de hoje. Não é divulgado hoje, mas o número, irmãos, de suicídio no mundo é enorme. No Japão, então, mais ainda. Só que isso não é divulgado. Por quê? Porque a ansiedade, né? Hoje essa doença na mente, né, tem atingido muitas pessoas, e as pessoas não têm tido equilíbrio para poder lidar com as situações que acontecem no dia a dia. Hoje, se você falar para procurar um psicólogo, um psiquiatra, já está mais normal. Antigamente tudo era demônio, e nem tudo é o demônio. Às vezes a gente precisa compreender a palavra de Deus. Então a ansiedade, de fato, ela tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, né? E ela se caracteriza pela insegurança, pela incerteza, o que de certa maneira, em alguns casos, demonstram até a perda da fé. Então isso que acontece, irmãos, quando nós começamos a andar ansiosos demais, aflitos demais com o dia a dia nosso, e a adversidade ela vem surgindo em nossos dias, e a gente começa a ficar preocupado demais e começa a esquecer que eu e você servimos um Deus que tem todo o poder e o controle do universo sobre as suas mãos. E aqui, se nós observarmos no verso 25, olha o que Jesus falou: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, ou nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Era isso que Jesus queria que eles entendessem, que eles não deveriam se preocupar tanto com o que comer, com o que vestir, né? Com a vestimenta, porque o próprio Deus ia se encarregar de eles poderem proporcionar para eles aquilo que era necessário para o dia a dia. Hoje existe uma certa teologia, a teologia da prosperidade, que eles confundem isso e quer dizer que a partir do momento que você aceitou Jesus, você vai ser um milionário. Deus vai fazer, Deus vai te dar. Não estou dizendo que Deus não pode fazer, mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que o Senhor, durante a minha e a sua caminhada, Ele vai proporcionar aquilo que é necessário para os nossos dias. Porque Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe que você tem algo a fazer pela sua família, pela sua casa, e o próprio Deus Ele vai abençoar para te proporcionar o recurso para que você possa cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém. Porque a minha vida, a sua vida é propósito de Deus. E aqui Jesus fala para eles assim: não é a vida mais importante, né, do que o alimento? Então Jesus aqui estava mostrando para eles. Aí Jesus fala assim: ó, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura vós não valeis
quando eles começam a ficar preocupados, aí Jesus falou assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então aqui Jesus está dizendo o que para nós? Para que nós possamos confiar, porque o Senhor, Ele vai cuidar de nós no nosso dia a dia. Ó, há pessoas que se afligem diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, e não conseguem viver normalmente em função de terrível sensação de ansiedade. Vocês já viram, irmãos, alguma pessoa sofrer de ansiedade? Vocês já viram, presenciar alguma vez? Tem casos que tem que tratar. Se não tomar cuidado, o trem é sério. E tem pessoas hoje que está assim. Ele começa a viver nesse nível terrível de ansiedade e não consegue ter uma vida normal. Tudo ele fica preocupado, angustiado, aflito, perturbado e pensando coisas que é desnecessária. Eu e você que servimos a esse Deus, nós temos que depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E esse Deus que cuida dessas aves do céu, Ele também vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai guardar a nossa vida e vai proporcionar aquilo que é necessário para os nossos dias. Mas basta que eu e você creia na palavra do Senhor. E isso hoje, meus irmãos, essa ansiedade, ela tem tomado de conta das pessoas. E aí começa a vir algumas dificuldades em nossas vidas, começa a passar algumas adversidades em nossas vidas, e nós nos preocupamos, nós ficamos aflitos, angustiados. Mas nós temos que entender uma coisa, né? Há momentos em nossas vidas que Deus permite algumas coisas que nós passamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que nós possamos aprender, para que nós possamos confiar nesse Deus. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Muitos sofrem por antecipação, mal se deparam diante da possibilidade de um problema e já começam a sofrer antecipadamente. Irmãos, isso aqui é muito grave. Pessoas que sofrem antecipadamente, nem aconteceu, ele já está sofrendo, ele já está se lamentando, ele já está se lamuriando. O problema nem chegou, ele já está pensando lá na frente, irmãos. Jesus falou assim: basta cada dia o seu mal, vamos viver o hoje. Nós temos que aprender a viver o hoje, o amanhã pertence a Deus. E nós não precisamos ficar aflitos. Nós não precisamos ficar aflitos, perturbados, não. Tem gente que pode sofrer antecipadamente, o problema bateu na porta, nem bateu na porta dele ainda, ele já está angustiado, já está aflito, já causa aquele alvoroço, já comunica a família, já coloca a família preocupada e começa aquela adversidade, sem o problema nem ter chegado na sua vida. E quando o problema chegar, nós temos que ter equilíbrio e sabedoria, para que a gente possa lidar com os problemas, porque os problemas, meus irmãos, eles não deixarão de existir. Os problemas eles sempre surgirão. A diferença é o quê? É que nós devemos saber lidar com os problemas. Louvado seja Deus. Então nós temos que saber lidar com os problemas. Por quê? Certo? Então a gente tem que saber lidar com esses problemas quando surgirem. Acho que está dando microfone. Por quê, meus irmãos? Porque tem gente que ele gosta de empurrar o problema com a barriga. Isso não vai resolver essa situação. Os problemas eles vêm, né? E nós temos que ter o Espírito de Deus em nossa vida para saber lidar
Irmãos, nós temos que tirar esse pensamento negativo dos nossos pensamentos. E se afasta desse tipo de pessoas que tudo para ele não vai dar certo. Não adianta. Nós temos que pensar positivo. Acho que nada dá certo, que a cruz que carregam é do azar e que nunca serão felizes por estarem sempre na expectativa de mais um problema. Então nós temos que parar de ter esse pensamento. Aquela pessoa que você, que tudo para ela nunca vai dar certo, só vive murmurando, reclamando, maldizendo, não adianta. Eu e você servimos a esse Deus, em nome de Jesus nós iremos vencer, em nome de Jesus faremos conquistar, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus Deus vai salvar a minha família, Deus vai salvar o meu casamento, Deus vai salvar os meus filhos, em nome de Jesus eu vou romper, e o nome de Jesus vai ser glorificado na minha vida. Nós não podemos, irmãos, jamais deixar que as adversidades da vida nos desestimulam a crer nesse Deus. Hoje as pessoas não creem mais em Deus, já observou, irmãos? Hoje a igreja, a maioria, quando eu falo igreja, não estou referindo a tempo, a pessoas. Hoje a igreja não crê mais que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode fazer. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Se eu e você aqui orar, meu irmão, se nós orarmos, Deus abre os céus e derrama a sua graça e realiza a obra. Ele não mudou, ele continua. Ele falou: tudo que pedido em meu nome, crendo em oração, recebereis. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Paulo, ao falar com os irmãos de Filipos, nos mostra que nada nos deixará ansioso se tomarmos a seguinte postura que ele mesmo recomenda: mas em tudo, pela oração e pela súplica. Está aqui algo que a igreja precisa voltar. Pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não adianta você querer falar com o governador, não adianta você falar, não, você tem que falar com Deus, porque Ele que tem todo o poder. É com Ele que você tem que falar. Está vendo aqui que Paulo orienta a igreja de Filipe para que eles sejam, mas em tudo pela oração e pela súplica. Se estamos passando por alguma adversidade, se estamos enfrentando algum problema, eu e você precisamos buscar a Deus. E como que é buscar a Deus? É orar, é se suplicar, é falar com Deus. E isso seja, que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Às vezes as pessoas querem que Deus faça algo por elas, mas elas não querem dobrar o joelho e começar a falar com Deus. A gente precisa verbalizar para Deus as nossas necessidades. Ah, mas Deus é conhecedor, Deus é. Antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe. Mas é necessário que eu abra a boca, que eu fale, que eu dialogue com Deus para que Deus veja a minha necessidade. Louvado seja Deus. Olha só, e o segredo é o quê? É a oração. A gente só vence na oração. Não tem outro meio não, irmãos. É orar, é falar com Deus. O que é oração? Oração é um diálogo com o nosso Pai Celestial. Você vai vencer as adversidades, os problemas da vida, a partir do momento que nós falarmos com Deus. E tem gente que coloca dificuldade para orar, irmãos? E orar é falar com Deus. O problema é que as pessoas acham que falar com Deus é como se falar com uma autoridade, assim, que Ele vai te fazer algo. Não, irmãos. Deus é um Deus amoroso. Você pode falar como está falando com o irmão aqui, ó. Qual é o nome do irmão? Como? Salles. Mesmo jeito, eu, irmão Salles. Irmão Salles, ó. Estou passando por isso, tem como orar por mim, me ajuda em oração. Deus é do mesmo jeito, igual o Pai querido, Pai amado, me ajuda. Eu não tenho força, o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor sabe que eu sou morto, eu sou falho, que eu não passo de pó e sinto a tua presença, e começa a falar com Deus. Não precisa de formalidade, não precisa daquele soberano, eterno, magnífico, magistrado, não precisa disso.
Fala simples que ele te ouve da mesma forma. Não tem lá a parábola lá esqueci agora. Do publicano, né? E o fariseu orava lá e jejuava 3 vezes por dia. E o publicano falava que não era nem digno de olhar para o céu. E Deus ouviu a oração. Então a gente tem que ter esse entendimento, a gente precisa orar, falar com Deus, né? Na leitura da sua palavra, que desenvolvemos com Deus uma relação de intimidade que inibirá em nós o aparecimento da ansiedade. Por que as pessoas vivem ansiosas? Por que as pessoas vivem angustiadas? É porque elas vivem nessa correria do dia a dia e esquecem de tirar tempo para Deus. Tiramos tempo para isso, tiramos tempo para o trabalho, tiramos tempo para outras coisas, priorizamos tantas outras coisas e esquecemos de priorizar o melhor, que é o tempo para Deus. Porque se nós estivermos bem com Deus, espiritualmente, mentalmente, as outras coisas fluem fácil. Não adianta você querer transparecer para as pessoas uma coisa, mas se emocionalmente, internamente você está destruído, não adianta. Então a gente precisa desenvolver esta relação com Deus. E como que desenvolvemos isso? É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é falando com Deus. E esse nível de intimidade vai aumentando com Deus. Aí existe isso, existe. Está na Bíblia, está na Bíblia. O que Deus falou lá? Com vocês eu falo através de sonhos, visões, profetas, mas com Moisés eu falo face a face. Então se você quer sentir, ter uma intimidade mais com Deus, é isso. É se derramar, se entregar, é orar, é jejuar, é buscar a Deus, é clamar ao Senhor. E aí você vai aumentando o seu nível de intimidade. E na medida que você busca, porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você buscar dele, mais ele tem para te dar. E quanto mais você receber de Deus, mais fortalecido você vai ter. E quando você ficar fortalecido, o que acontece? Você vai inibir essas aparições de ansiedade em sua vida quando surgir. Por quê? Porque o seu espírito está forte. Por quê? Porque você tem buscado essa intimidade com Deus. Orar é se apresentar diante de Deus, não somente para pedir, mas também para depositar sobre Ele tudo aquilo que nos aflige. O Espírito de Deus nos diz, por meio de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aí eu te faço uma pergunta aqui: Deus tem cuidado ou não tem cuidado da sua vida? Tem ou não tem, meus irmãos? Deus tem cuidado de nós. Todo dia morre gente, irmãos. Todo dia morre gente. De diversas formas neste mundo. Mas graças a Deus, Deus tem guardado as nossas vidas. Deus tem guardado as nossas famílias. Deus tem proporcionado todos os dias aquilo que é necessário para nós. E às vezes a gente fica aí preocupado, aflito. Então Pedro aqui ele fala para a gente, para nós, para nós lançar sobre ele, toda a vossa ansiedade. Não adianta você ficar aí aflito, angustiado, pensando que você vai resolver tudo sozinho, que não vai. Lança diante de Deus os seus problemas, lança diante de Deus as suas dificuldades, expõe para o Senhor aquilo que você está enfrentando e fala: Senhor, me ajuda, essa é a minha dificuldade, esse é o meu problema e sozinho eu não consigo, preciso do teu Espírito para me ajudar a vencer. Então nós temos que confiar no Senhor Jesus, e é isso. Jesus tem cuidado sobre as nossas vidas, e é Ele quem nos ampara e nos socorre nos momentos difíceis. Se depositarmos nele a nossa confiança, não há por que ficarmos ansiosos, E aqui foi o texto que eu li para vocês sobre a solicitude pela vida. Então nós temos que acreditar, que Jesus é o único que pode cuidar das nossas vidas. Não há outro. Temos que confiar nesse Deus. Se nós servimos a esse Deus, temos que depositar
pode ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda, nós que precisamos da ajuda de Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Jesus tem cuidado sobre as nossas vidas. Nós temos que entender, é igual criança com o pai, né? O pai está aqui, ó, e a criança está aqui, pula. Ele vai pular e vai confiar, porque sabe que o pai vai segurar ele. Assim é Deus. Deus quer que você se desbure em cima dele e confie, deixe ele cuidar de você. Aí tem gente que pensa que pode dar uma mãozinha para Deus, ó Deus, mas eu quero assim, não, eu tenho que se deixar, não, pode dar aí, não é assim. Temos que confiar em Deus, deixar Ele cuidar de nós, que Ele vai socorrer, vai nos amparar nos momentos da dificuldade. Na hora que a dificuldade bater na sua porta lá, na hora que a crise chegar, pode ficar tranquila que Ele não vai te desamparar, não. Ele vai chegar no momento certo, oportuno, para fazer a obra do milagre na vida da sua vida. O que acontece? Porque que quando surge a adversidade, as pessoas se desesperam e pensam que Deus não está vendo, e Deus está vendo, irmão. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Deus sabe do que eu preciso, e Deus sabe do que eu estou vivenciando. E se você serve a esse Deus, pode ter certeza que Ele vai se levantar para que você possa ser agraciado pelo seu favor. Não porque nós merecemos, mas porque o seu amor é grande, a sua misericórdia é infinita sobre as nossas vidas, para nos guardar e nos livrar das ciladas de Satanás. Concluindo aqui para nós finalizar. Fica o exemplo aqui, meus irmãos, de Davi. Eu quero trazer para os irmãos, né? Nos Salmos, leva a Deus, o salmista Davi, nos Salmos, ele leva a Deus as suas dores, suas angústias, se apresenta a Deus até os seus momentos de ira, porque ele sabia que a Deus a vingança pertencia e não a nós. Então, se você for ler, né, os Salmos, se você for ver os Salmos de Davi, você vê como ele se expressa diante de Deus, né? Se expondo diante do Senhor, mostrando as suas fraquezas, suas debilidades, e acreditando que só o Senhor poderia fazer algo por ele. Mas Davi leva também uma canção de louvor e adoração aos seus lábios e declara em todos os momentos a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. Então nós temos que ter esse entendimento que Deus, Ele cuida de nós, que Ele guarda, que Ele nos protege. E a recomendação de Jesus para nós é o quê? Está lá em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amém. Não adianta ele ficar perturbado, querendo viver o futuro, não, vamos viver o hoje. Vamos confiar em Deus. Deus está na direção das nossas vidas. Deus está guiando os nossos passos. Então ele diz aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nesse Senhor que você serve, que Ele tem cuidado da sua vida. A dificuldade está aí, está, mas você não está só. Ele está com você do seu lado, te ajudando a você caminhar nessa caminhada. A caminhada cristã, irmã, ela é assim mesmo, né? Às vezes essa pessoa pensa que a caminhada cristã é uma rosa, mas não é não. Mas ela é gratificante. Você vê dia após dia Deus te abençoando, Deus trabalhando na sua vida, Deus fazendo algo que você jamais poderia fazer, e Deus começa a trabalhar e as coisas começam a fluir. É assim a caminhada cristã. Vivamos a certeza do que diz o conhecido Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confie no Senhor, acredite no Senhor. Deus, Ele vai te guardar e Ele vai abençoar a sua vida. Por que motivo você está ansioso, angustiado? Pare com isso. Pare de se preocupar, de viver angustiado, aflito, ansioso. Entregue a sua vida, né? Os seus caminhos ao Senhor, e o mais tudo Ele fará. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que crê em Deus tem procurado desenvolver uma vida em comunhão com Ele diariamente diante do Senhor, do seu altar. Então a gente tem que ter essa comunhão, esse diálogo, buscar ter uma vida mais íntima com Deus. Porque o que acontece? As dificuldades vão vir, irmãos. Os problemas vão vir. Estou finalizando.
Mas nós temos que entender que mesmo com esses problemas, com essas adversidades, o Senhor nunca vai nos desamparar. Ele sempre estará conosco. Sempre vai estar conosco. Tenha certeza disso que eu estou te falando. Você que está do outro lado, né, da mídia, tenha certeza que o Senhor sempre estará com você. Basta você crer e confiar na palavra do Senhor. Nós lemos aqui que os discípulos ficavam preocupados o que havia de comer, o que havia de vestir, de beber, e o Senhor falou: olhe para as aves do céu, elas não trabalham, mas o Senhor cuida de cada uma delas. Não são vós mais importantes do que ela? Então, da mesma forma, meus irmãos, o Senhor vai cuidar de cada um de nós. E lá no último versículo 33, no verso 33, ele vai: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas que estão no texto, viu, irmão? No texto. Tem gente que gosta de abranger as coisas, né? Não, está lá no texto. Todas essas coisas. O que é isso? Aquela necessidade que você precisa todos os dias, Deus vai acrescentar na sua vida. Pode ter certeza. Deus não vai deixar faltar o pão na sua casa. Deus não vai deixar faltar o recurso para você pagar com seus compromissos. Deus não vai deixar de você ter aquilo que você precisa para viver no dia a dia. Então é isso que nós temos que compreender. Esse Deus, Ele vai nos guardar. Então nós temos que confiar no Senhor. E aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para vivermos nessa terra, Ele irá te prover cada dia para nós. Basta nós confiarmos e entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, e o mais Ele vai fazer por cada um de nós. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração antes de eu devolver aqui. Quero que você coloque a mão no seu coração e quero que você fale com Deus, com esse Deus que eu preguei. Ele conhece o seu coração aí. Ele conhece o que aflige a tua alma, o teu coração, aquilo que perturba o teu sono. Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, está aqui a sua igreja amada. Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que nós possamos lançar todas as nossas ansiedades e angústias diante do Senhor. Pai querido, eu não sei o que aflige o coração desta pessoa, eu não sei o que atormenta a vida desta pessoa, mas o Senhor sabe. Que nesta noite o Senhor possa entrar com providência, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Pai, age na vida desta pessoa, age na vida desse irmão. Deus, guardando, livrando, protegendo para a glória do teu nome, ó Pai. Deus querido, guarda o lar dessa irmã, guarda o lar desse irmão, guarda esse irmão na condução do seu veículo. Pai, que o Senhor possa abençoar o trabalho desta pessoa, essa empresa. Deus querido, Deus amado, abençoa os pastores desta congregação, que o Senhor possa abençoar o seu ministério.